na época, isso lá na redação original de 73 da Lei 6.015. E nessa redação original ele mencionava nessa possibilidade de multa que com o tempo ela foi retirada porque estava fomentando o subregistro. Ou seja, a pessoa sabia que ele ia levar uma multa se ele fosse levar para registro fora do prazo, o que ele fazia? Simplesmente não registrava. Então você fomentava o não registro das pessoas. Então, para justamente sair daquela hipótese, por uma questão que o Brasil é signatário de alguns tratados de erradicação do subregistro, foi tirado da Lei 6.015, né, dando essa liberdade, né, a gratuidade de todos os assentos de maneira irrestrita, inclusive daqueles que estão fora do prazo. Está tirando algumas hipóteses ali, que nunca será cobrado, né, mas o regramento não é tão simples, porque o provimento 28 do CNJ determina uma série de regramentos a serem observados no caso de registro tardio de nascimento. Porém, cuidado, tá? O descumprimento, então, a cobrança de emolumentos nesses assentos poderá gerar, eventualmente, a perda da delegação, porque são atos gratuitos, tanto eles como também a sua primeira certidão. Parágrafo 1º. Tafa? Apareceu um pedido de atualização aí. Ah, é aqui? Encerrar, né? Beleza. Pronto. Parágrafo 1º. Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos termos da legislação previdenciária federal. Tá? Então, ou seja, aplica-se, né, o regime, né, da Previdência Federal aqui, também o regime especial. Desculpe, o regime geral. Lembrando que antigamente nós tínhamos, né, alguns estados com regimes especiais para aposentadoria e, eventualmente, no caso de aposentadoria facultativa ou por invalidez, que não mais se aplica. Agora segue, né, o regramento normal lá da Previdência Geral. E o parágrafo 2º, que, extinta a delegação a notário oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá o concurso público. Tá? Então, cuidado com esse parágrafo 2º aqui, tá? Onde ele menciona, tá, pela Lei 8.935, a questão do substituto mais antigo, não menciona, tá, eventualmente, o do parágrafo 5º ou do parágrafo 4º, lembrando que o 5º seria o substituto legal e os do parágrafo 4º seriam aqueles escolhidos dentre os escreventes. Então, nesse caso aqui, o parágrafo 2º, ele traz um pouquinho de confusão, né, nessa interpretação, e o próprio CNJ, depois, nas regulamentações, ele faz mais confusão ainda, mas o texto original da Lei 8.935, ele menciona a questão do substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrir, eventualmente, abrir o concurso público. No artigo 20, que os notários oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo substitutos, e auxiliares como empregados com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Tá? Não há mais, desde 94, a possibilidade de se contratar, né, algum preposto, né, da serventia notarial e registral com a natureza estatutária. Tá? Nós tínhamos isso antigamente, né, de acordo com as legislações estaduais, o que não acontece mais agora com o advento da lei federal, da Lei 8.935. Parágrafo 1º, em cada serviço notarial de registro haverá tanto substitutos, escreventes auxiliares quanto forem necessários, a critério de cada notário oficial de registro. Cuidado, a gente trabalhou aquela questão relativa ao interino lá, que ele precisa de autorização do corregedor, ou até mesmo do juiz corregedor permanente ou da Corregedoria Geral, para aumentar, né, contratar ou aumentar salários, etc., desses prepostos. Mas, então, o notário registrador titular, ele é livre, tá? Então, ele, a critério dele, ele contrata quantos ele quiser, a hora que ele quiser, com o salário que ele ajustar. Parágrafo 2º, que os notários oficiais de registro encaminharão ao juízo competente o nome dos substitutos. O IES já colocou isso como escreventes, tá? Então, cuidado, é substitutos só que são informados, encaminhados ao juízo pela disposição do 8.935. Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário oficial de registro autorizar. Lembra aquela interpretação do STJ que eu falei que o auxiliar não pode se enquadrar naqueles 10 anos, né, do exercício da atividade sem o diploma de bacharel em Direito? É justamente por causa desse parágrafo 3º. Ele menciona somente os escreventes recebem, né, autorização para a prática de alguns atos. Só o escrevente pode receber fé pública. Auxiliar, não. Parágrafo 4º. Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos. Fugindo da polêmica de pode, não pode ser simultâneo, etc. Provavelmente vocês devem ter tido ontem, né, com o professor de notas e protesto, a questão relativa a testamento. Cuidado. Se o IES pedir de acordo com a Lei 8.935, aí vocês vão ter que responder dessa forma, tá? Essa vedação de lavratura de testamento por substitutos. E geralmente as questões relativas às normas, elas permitem o substituto que ele lavre no testamento, desde que não seja simultâneo com o titular dentro da serventia.
Então o titular está afastado, ele está de férias, está de licença médica, etc. Não está lá dentro, aí tudo bem. Poderia, em tese, o substituto lavrar o testamento. Mas, em regra, com ele dentro da serventia, a competência é dele para lavrar esse testamento. Essa é a interpretação doutrinária mais tranquila. Porém, o parágrafo 4º do artigo 20 da Lei 8935, ele veda, tá, expressamente a lavratura de testamento em qualquer hipótese pelo substituto. Então, cuidado, se o IES perguntar de acordo com a Lei 8935, vocês têm que responder isso aqui. Tá, que é isso que eles consideram certo e já fizeram isso algumas vezes. Artigo 22. Notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros por culpa ou dolo, pessoalmente ou pelos seus substitutos, que designarem, ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso e prescreve em 3 anos a pretensão da reparação civil contado da data da lavratura do ato registral ou notarial. Tá, cuidado, isso aqui foi uma alteração recente. Então, antes nós não tínhamos essa disposição de por culpa ou dolo, e também não tinha disposição expressa de prazo, que era aplicado na época, o de 5 anos. Artigo 23, a responsabilidade civil independe da criminal, assim como também, né, a administrativa também depende de ambas. Então nós temos as 3 possibilidades de responsabilidade: a administrativa perante a corregedoria, a civil, eventualmente por alguma dano, né, que ele tenha causado àquela parte, e a criminal, se for imputado então a prática de um determinado crime, lembrando aqui do 327 que a gente já vai falar. Artigo 24, a responsabilidade criminal será individualizada aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. E o parágrafo único, que a individualização prevista no caput não exime os notários e oficiais de registro de sua responsabilidade civil. Tá? Então essa individualização aqui não tem força, né, de afastar a eventual responsabilidade civil. E o artigo 327 do Código Penal menciona que considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Tá? Então aqui essa equiparação, eventualmente aqui para funcionário público. Então por essa força dessa equiparação aqui podem, né, na verdade, os notários registradores se enquadrarem aos crimes contra a administração pública aqui como sujeitos ativos. Tá? Então muito cuidado com isso. Aqui uma questão relativa, né, uma questão mais doutrinária, né, do Guilherme Fante, que os cartórios judiciais frequentemente são acionados em processos de reparação de danos em razão de atos próprios da serventia e da responsabilidade civil de notário registrador, a qual está esculpida no artigo 22 da Lei 8935, 28 da 6.015 e também no 236, parágrafo 1º da Constituição. No entanto, é importante frisar que grande parte, quiçá a maioria dessas ações são propostas com irregularidades processuais, que podem auxiliar a um deslinde favorável do processo para o titular da serventia. Ocorre que nessas ações os requerentes, por desconhecerem a natureza jurídica dos cartórios, equivocadamente temam em nominar como parte no polo passivo da demanda o nome fictício da serventia. Destarte, cumpre frisar que tanto o cartório quanto a função de titular de cartório carecem de legitimidade passiva de processo, não detendo capacidade para ser parte em juízo. Tá, então isso aqui está lá no artigo Cartórios e Inexistência de Personalidade Jurídica, Reflexos Processuais e Extraprocessuais do Guilherme Fante. E o que ele quer dizer com isso? A responsabilidade, tá, de uma serventia, quando o titular da serventia ele é colocado, ele vai ser obrigatoriamente, suponhamos que ele tenha praticado algum ato que causou um prejuízo para a parte que pode ser objeto de uma responsabilidade civil, o correto, né, no polo passivo da demanda é colocar o nome do titular, a qualificação dele, pessoa física, porque ele é o responsável pessoal pela serventia. A gestão dela, lembre-se lá, né, que o caput do artigo 236 da Constituição menciona, né, que será para ali, então, exercido por uma pessoa privada, ou seja, por uma pessoa física, nesse caso. E muitas vezes vai no polo, o cartório, CNPJ, etc., tudo é comum, né, nos processos acontecer dessa forma. E aqui tem, nessa questão da legitimidade passiva de processo. Por quê? Não tem personalidade jurídica. Cartório, na verdade, a atribuição é local físico, onde o titular tem a sua serventia. E o nome da serventia nada mais é do que a atribuição dela delegada pela própria corregedoria, ou seja, o ato de delegação do Tribunal de Justiça, está melhor dizendo, do Poder Público, vem através de um oficial de civil das pessoas naturais, oficial de registro de imóveis, tabelião de protestos, etc., que seria então a questão do nome fictício. Tá? Ou até mesmo titular de cartório de maneira ampla, né, nominada, também não é possível. Não deve colocar então, no polo passivo de uma demanda, de uma ação civil, ter colocado obrigatoriamente o nome, tá, da parte, o nome do titular da serventia. O exercício da atividade notarial de registro é incompatível, tá? Essa questão campeão de prova, que também é o artigo 25, com o exercício da advocacia, da intermediação dos seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão.
E o parágrafo 2º menciona que a diplomação na hipótese de mandato eletivo e a posse nos demais casos implica o afastamento da atividade. Porém, nós temos uma decisão do STF que autoriza, nesse caso, o titular de serventia extrajudicial ser vereador desde que haja compatibilidade de horários. O IES já perguntou isso aqui, tá, do STF.